Política, na Jovem Pan. São 7h30 da manhã, boa segunda-feira para você. Vamos falar de política, atualizar quais são as novidades no cenário político em Santa Catarina. E eu já vou chamar o Piara Boschi, que está sempre antenado, atento a tudo que está acontecendo, não só no estado, mas também em todo o Brasil. E o Piara vem comentar com a gente quais são as bases que o governo catarinense está planejando para fortalecer, né, com a proposta da reforma administrativa, o cenário aqui em Santa Catarina. Piara, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Bom, o que a gente percebe, pelo que já temos de conhecimento sobre a reforma administrativa, que ainda não foi apresentada, ainda não foi oficialmente editada essa medida provisória que deve ser feita a reforma administrativa de Jorginho Melo, é que ela tenta uma reorganização do Estado para deixar ele mais parecido com o que era nas gestões mais da política tradicionais, nas gestões de Luiz Henrique, de Colombo. Por isso que a gente tem a volta da Secretaria de Segurança Pública, a volta da Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte, a volta da Secretaria de Planejamento, a Defesa Civil com status de secretaria. São passos que já existiam na estrutura aqui em Santa Catarina, e o governo Moisés fez uma reforma administrativa bastante forte, agrupando estruturas, né? Então, do que a gente está vendo, na prática, é quase como uma volta ao passado, uma volta à organização de Santa Catarina anterior ao governo Moisés, como se fosse desfazer a reforma de Moisés em muitos dos seus pontos. Alguns ficam, a Controladoria Geral do Estado, criada na reforma de Moisés, ela continua. Então, não é desfazer tudo, mas especialmente não tem um retorno das secretarias regionais, que era um marco, uma marca importante do governo Luiz Henrique, foram mantidas por Colombo, mas meio como que asfixiando, e ficou prontinha para ser acabadas, extintas formalmente no governo Moisés. Isso não volta, não há condições, clima para isso. O mundo mudou muito também. A gente tem hoje, é muito mais fácil a comunicação, a presença remota, do que a necessidade de ter lá um secretário em cada região do estado, dividido em 36. Mas, tirando as regionais, uma volta ao passado para a estrutura mais normal das secretarias aqui em Santa Catarina, é o que eu vejo nessa reforma do Jorginho Melo. Muito bem, Piara, você continua acompanhando, né, e depois trazendo aí a sua análise para os ouvintes do Jornal da Manhã. Uma outra coisa também, Piara, na semana passada você comentou que você está curioso, né, e nós aqui também estamos, para saber quem o governo Lula vai indicar para os cargos federais aqui em Santa Catarina. Já tem alguma sinalização de possíveis nomes, ou essa definição deve se estender um pouco mais ainda? Existe essa expectativa, primeiro, porque muita gente ficou na pista, né? Até agora, nenhum nome de Santa Catarina, mesmo os que disputaram a eleição, nomes históricos do PT, ninguém foi chamado para participar do governo federal no primeiro escalão, nos ministérios, nos principais postos já distribuídos. Então fica essa expectativa. O que vai acontecer com Décio Lima, candidato a governador? O que vai acontecer com Dário Berger, do PSB, que foi candidato ao Senado? Bia Vargas, a vice do PSB, que foi candidata a vice-governadora. Outros nomes históricos do PT vão ser aproveitados, não vão ser aproveitados? E aí existe a segunda questão. O PT tem uma segunda chance que é muito rara de acontecer na política com Santa Catarina. E aí a gente fica pensando, quem será que eles vão colocar no DENIT? O DENIT, que é um órgão que executa as obras do Estado, o DENIT em Santa Catarina, que teve por muito tempo sob a influência do Jorginho Melo, inclusive durante o governo Bolsonaro, mas já no governo Dilma, e agora vai ter um novo nome, vai ter alguém. Quem será? Será que vai ser alguém do PT? Será que vai ser alguém com peso político? Vai ser alguém mais técnico, mais discreto? Eu acho que é uma grande... De todos os cargos de Santa Catarina que existem, diretorias locais, a FUNASA, a Eletrosul, todos os cargos Correios, todos os cargos possíveis que tem regionais, o que mais eu olho com atenção é para esse cargo do DENIT, porque é quem pode destravar, quem vai ser o responsável e quem vai ser cobrado para avançar em algumas as obras, como a BR-470 lá no Vale, a 280 aí no Norte, entre tantas outras. Então, por enquanto não vazou nada, por enquanto a definição deve se dar depois da posse do novo Congresso em fevereiro, que é só aí que o governo Lula pretende destravar as nomeações de segundo e terceiro escalão. Mas estamos atentos. Vamos acompanhar uma semana decisiva e de muito trabalho em relação à política em Santa Catarina também. Obrigado, Piara. Boa segunda-feira e até amanhã, às 7 da manhã, aqui no Jornal da Manhã.